Oi, meus amores, e aí? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Com a ProLu está tudo bem, graças a Deus. Bom, na aula de hoje nós vamos falar da matéria de matemática. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, nosso conteúdo de medidas, mas hoje nós vamos falar do metro, tá certo? Mas antes, a prova vai contar para você uma história de fato, de verdade, que aconteceu há muito tempo atrás, tá certo? Há muito tempo atrás, houve a necessidade de medir as coisas. Como assim, Pro? Em saber quem é maior que quem, qual criança é maior que a outra, qual a pessoa é maior que a outra, qual casa é maior, qual a medida do terreno, qual a distância de um lugar para o outro. Então foi aí que as pessoas de antigamente tiveram a ideia de medir com as partes do nosso corpo. Como assim, Pro? Com os passos. Aí fazia assim, pegava o início da casa, do terreno, do lugar ou da distância, aí media através dos passos, ia juntando um pé no outro da pessoa, ia medindo, contando 1 passo, 2 passos, 3 passos, e por aí ia, até calcular quantos passos de terreno tinha no lugar, tá certo? Qual era a distância de um lugar para o outro. Outra parte do corpo que se usava muito era a polegada, que é o dedão da gente. Quando era coisa pequena, media com polegada. Como eu falei, quando eram de um terreno ou de uma distância de um lugar para o outro, utilizavam os passos, o pé. E tamanho também utilizavam o palmo. Só que isso não deu muito certo. Sabe por quê? Porque cada um é de um tamanho diferente. Cada um tem uma mão de um tamanho, tem a mão de outra mão, ou de tamanho. Olha aqui o exemplo. Essa mão é maior que essa. Olha a diferença de tamanho de mão. Então, nunca ia dar certo. Então, eles tiveram a ideia de padronizar o tamanho das coisas. Como assim, Pro? Criaram o metro, que é a unidade de medida usada para medir o comprimento, ou seja, fizeram vários instrumentos com a mesma medida para não ter assim, o meu pé é maior que o outro, então um ia perder o espaço do que o outro. Então, houve-se a necessidade e criaram o metro. O metro, como eu acabei de explicar, é a unidade de medida usada para medir o comprimento. E a sigla, a abreviatura do metro é o M. Em matemática, se vocês verem um M, está falando que é do metro, tá certo? Agora, a Pro separou aqui os instrumentos que as pessoas criaram para padronizar essas medidas. Aí é a trena, a fita métrica, outra trena, a régua. Então, pode ter que todas tenham a mesma medida, ou seja, pode existir, cada um tem a sua trena, mas todas têm a mesma medida, tá certo? E agora a gente vai para a atividade. Vocês aí de casa vão abrir na página 252, 252 e vai responder a seguinte pergunta: quem é mais alto, Pedro ou Camila? Desenhe uma seta para indicar a altura de Camila, assim como foi feito com Pedro, e circule o objeto que as crianças estão usando para medir sua altura. Ou seja, vocês vão olhar aí o tamanho de Camila e vai desenhar uma seta para indicar qual é o tamanho de Camila. E depois vai circular o objeto que é usado, no caso o instrumento que é utilizado para medir
aí as crianças, tá bom? A segunda questão. Marque um X nos produtos que compramos por metro. Aí vai dizer, o pano é por metro ou é pelo copo milimetrado que a gente já estudou? O morango é por metro, a caixa de leite é por metro ou é por litro, tá certo? Então, assim, essa é a atividade de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode falar comigo, tá certo, meus amores? Essa foi a aula de hoje. Fiquem com Deus. E outra coisa, eu tô observando que nem todo mundo está fazendo as atividades, nem todo mundo está me mandando a foto. E eu estou observando quem está participando e quem não está. Então, observem direitinho, tá certo, meus amores? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.